Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 59 e vamos ver dos aforismos 233 até o 236. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temáticas bem interessantes, todas elas muito úteis para a nossa vida. Um deles é uma mudança de paradigma que a maioria das pessoas ainda não fez, mas que eu acho bem importante, necessário que seja feita essa mudança de paradigma para que a gente viva numa sociedade muito melhor, na qual a gente respeite verdadeiramente as outras pessoas. Conhece aquele velho ditado que diz assim, né, que você deve tratar os outros da mesma forma com que gostaria de ser tratado, né, falar com os outros da mesma forma com que você gostaria que falassem com você e por aí vai. Né, tratar o outro da mesma forma como gostaria de ser tratado. Será que isso é uma verdade mesmo? Será que isso é uma verdade absoluta? Eu vou questionar essa grande verdade que se diz assim na sociedade, mas que não é tão verdade assim. A gente pode ver que existem exceções. Num dos aforismos nós vamos tratar bastante dessa temática. Outra que a gente vai ver também é sobre a questão de pedir favores. É bem útil, é algo muito prático. Se você colocar na sua vida, você logo vai perceber que faz muito sentido e que você pode ter uma vida muito melhor, né, de pedir favores e ser atendido, porque tudo que a gente quer quando pede favores é ser atendido, né? E a gente vai ver como é que é a visão do Baltazar Gracian em relação a isso, entre outras temáticas. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas, o canal crescer. É assim que o YouTube funciona, pelo número de curtidas. Então, peço a vocês essa gentileza. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem com os amigos de vocês pelo aviãozinho de papel, para que mais e mais pessoas conheçam esses estudos, certo? Vamos lá começar pelo 233, ele diz assim: não confundir o gosto dos outros, causando pesar em vez de prazer. Alguns tentam agradar e acabam molestando, porque não entendem o caráter dos outros. A mesma coisa que lisonjeia alguns ofende outros. O que se considerou um favor se transforma em agravo. Às vezes, teria custado menos agradar do que aborrecer. Perde-se a gratidão quando se desconhece a forma de agradar aos outros. Se não entender o caráter de alguém, você não conseguirá satisfazê-lo. Eis porque alguns pensaram estar elogiando quando de fato insultaram. Um castigo bem merecido. Outros pensam em agradar com a eloquência, quando na realidade aborrecem a alma alheia com a sua loquacidade. Esse aqui, gente, é um aforismo perfeito, porque ele traz uma visão mais expandida a respeito do agradar os outros, de você fazer algo que as pessoas fiquem felizes por você fazer, por você realizar, entende? Mas isso daqui tem a ver com aquilo que eu estava dizendo no comecinho do vídeo, né, de você tratar os outros como gostaria de ser tratado. Para você fazer isso, né, de você tratar os outros de uma forma bacana, você tem que conhecer o caráter das outras pessoas. E isso não é tão simples assim. Você tem que minimamente conhecer essa outra pessoa. Se você não a conhece, você não pode fazer as coisas do jeito que você acha que é o melhor possível, porque muitas vezes você vai estar ofendendo em vez de lisonjeando, como diz o Baltazar Gracian. E aí, quando a gente traz exemplos, tudo fica mais fácil de ser compreendido, gente. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei de alguns exemplos. Eu guardei 2 aqui para comentar com vocês. Vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Um deles eu me lembrei, eu não vou me recordar agora o nome dessa mulher, mas era uma mulher maravilhosa, gente, que mudou, fez transição de carreira. Ela trabalhava em escritório, fazendo essa coisa de trabalhar com papelada, com atendimento de pessoas, e ela odiava fazer esse trabalho. Desde criança, ela via o seu pai e as pessoas da família mexendo com carros, a parte da mecânica dos carros, e ficava encantada, assim. Ela via tudo aquilo e ela meio que se via fazendo aquilo, sabe? E aí ela passou a vida inteira sendo criticada, porque mulher não pode gostar de mecânica de automóveis, uma mulher não pode trabalhar com graxa, se sujando,
fazendo serviço de marmanjo, como se diz. Tudo isso, gente, é um reflexo da nossa sociedade extremamente machista. E aí, por conta de tudo isso que ela passou a vida inteira escutando, ela foi para uma área que não a deixava feliz, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela estava extremamente deprimida quando ela decidiu largar tudo para seguir fazendo o que ela amava, que era trabalhar com essa questão de mecânica de automóveis. E aí, essa história dela foi tão bonita que foi televisionada, fizeram uma super entrevista bem longa com ela, e aí mostrando a alegria, a felicidade dela de trabalhar colocando a mão na massa mesmo, se sujando de graxa, vestindo aquela roupa de mecânica, e ela se tornou uma pessoa referência no seu estado. As pessoas vêm às vezes de outros lugares para fazer a manutenção e troca de partes do carro na sua oficina, porque sabe da qualidade do seu trabalho e o quanto ela é competente no que faz. E aí eu acho esse um exemplo perfeito, porque o que a nossa sociedade de modo geral ela faz? Ela é preconceituosa. Ela diz, não, mulher não pode trabalhar com mecânica, mulher não pode trabalhar botando a mão na massa, isso é serviço de marmanjo, mulher não pode se sujar. Uma das coisas mais grosseiras, gente, que pode ser dita é aquela expressão das mãos, né? Uma mulher com essas suas mãos doces e delicadas não pode se sujar de graxa. Ela escutava esse tipo de coisa e ficava pé da vida. E com razão, porque por que uma mulher não pode se sujar de graxa? Quem foi que determinou isso? Onde é que está escrito isso? Entende? Aí ela fez esse movimento de questionar tudo isso, seguiu seu próprio caminho e hoje está feliz da vida. Nessa reportagem que eu assisti, gente, já tem um tempo, ela fazia inclusive tipo mini cursos, workshops, dando aula para os marmanjos de como é que faz um bom serviço de manutenção de carros, de trocas de partes do motor, de coisas assim. Ela, além de ser muito foda no que fazia, ela ainda ensinava os marmanjos como que se fazia, ou seja, ela era extremamente respeitada no que fazia. E ela continua, né? Ela é uma pessoa relativamente jovem, ela segue no seu trabalho feliz da vida, trabalhando como mecânica. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como é que é você tratar o outro como gostaria de ser tratado? No caso dela, é dizer pra ela, caramba, você se garante demais, você é uma mecânica exemplar, eu quero levar o meu carro para ser consertado por você. Essa é a forma de você falar de uma forma bonita, de uma forma que seja agradável para uma pessoa como ela, entende? Não é seguir o que a cartilha diz, de dizer, não, uma mulher não pode fazer isso. Por que não pode? Entende? Esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer. O segundo é sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, gente, é uma pessoa que eu admiro imensamente. Ainda não falei sobre ele nenhuma vez ao longo desses vídeos. O Papa Francisco, ele sempre foi uma pessoa muito simples, muito humilde. Inclusive o seu próprio título de Papa Francisco é porque ele é super afim com a filosofia do Francisco de Assis, de ser despojado, de ser simples, de não querer vaidade para si, né, de ostentação de nenhuma natureza. E aí desde que ele entrou pro papado, todas aquelas regalias que todo papa tem, né, de vestir roupas extremamente suntuosas, de ter aquela cadeira que ele senta que é tudo parece revestido com ouro, né, de ter tudo aquilo do bom e do melhor, né, de ter uma refeição separada das outras pessoas. Ele foi quebrando tudo isso. Ele já começou usando uma roupinha super simples, aquela roupa branca que ele sempre aparece. Esse já foi um grande salto em relação a todos os papas anteriores que usavam aquela roupa com indumentárias cheias de coisas pintadas com ouro, com decorações de ouro, coisas assim. Ele não usava nada disso, ele só aquela roupinha simples, até hoje é assim. E isso é um choque, né? Aí o que acontece? Essas regalias todas de um papa é tudo aquilo que se espera dele. As pessoas já falam com ele dizendo, não, você tem direito a isso, aquilo, outro, mas você não pode fazer outras coisas que é o que ele realmente gostaria. Um exemplo muito concreto e diário, né? Alguma coisa que ele faz todos os dias, na hora das refeições, ele faz as refeições com o pessoal serviçal, aquelas pessoas que fazem os serviços mais básicos de limpeza, de organização, de recepção lá no Vaticano, né? Aquelas pessoas dos serviços mais simples. Lá eles têm tipo essa separação
os padres, bispos, eles fazem as refeições no local e esse pessoal mais serviçal faz em outra parte, eles são separados. Tem tipo essa hierarquia. E ele odeia essa questão, até hoje. Ele sempre diz, eu vou comer com o pessoal mais serviçal, porque assim não tem o menor perigo de quererem me envenenar. Porque ele sabe que ele é uma pessoa tão transgressora lá dentro da igreja, que ele sabe que isso é possível. Alguém chegar com más intenções de querer colocar um veneno na sua comida. Se ele comer a mesma comida dos serviçais, das pessoas que estão lá na base, é impossível disso acontecer, entende? Então, além de tudo, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu quis trazer esses dois exemplos, porque com eles fica muito claro. Aí eu volto para o que eu falei no começo. Será que tratar os outros como gostaria de ser tratado é uma verdade absoluta? A meu ver, não é. Eu aprendi tempos atrás, gente, com um escritor lá do Rio de Janeiro, um escritor muito bacana, por sinal, é o Alex Castro. Acho que alguns de vocês aqui já devem ter ouvido falar dele. O Alex Castro, ele tem uns textos muito bonitos, muito questionadores, e num deles eu ouvi, né, quer dizer, eu li na realidade, ele dizendo isso, que as pessoas não devem tratar os outros como gostariam de ser tratados, devem tratar os outros da forma que elas merecem ser tratadas. É absolutamente diferente. Porque a forma que elas merecem ser tratadas tem a ver com o caráter delas, tem a ver com aquilo que elas pensam ser o melhor para elas. Para que você faça isso, você tem que conhecê-las minimamente que seja. Então que nós façamos isso, que a gente conheça um pouco do caráter das outras pessoas, para que a gente as trate da forma que elas merecem ser tratadas, de acordo com suas preferências, os seus gostos, aquilo que elas amam de verdade. Assim, nós estaremos sendo pessoas incríveis, pessoas realmente de um caráter muito sólido, muito firme e que respeitam as outras verdadeiramente. Percebe, gente, como esse aforismo ele traz uma visão muito diferente da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas tem. Eu quis me alongar mais nesse aforismo porque, a meu ver, é o que traz, entre os que a gente vai ver hoje, mais uma visão assim revolucionária. Espero que vocês tenham compreendido bem. Vamos lá para o 234. Não confiar a própria reputação sem penhorar a honra alheia. O dano por falar demais e as vantagens do silêncio devem ser recíprocos. Quando a honra está envolvida, o trato deve ser em conjunto, e um deve zelar pela reputação do outro. É melhor não confiar nos outros, mas, se o fizer, que seja com arte, de modo que ceda espaço à prudência e à cautela. Dividam o risco, para que ambos sigam um mesmo interesse e seu confidente não se transforme numa testemunha contra você. Aqui, gente, ele está falando nesse aforismo sobre essa confiança mútua. Se você for confiar em alguém, que seja para confiar verdadeiramente, que você saiba que essa pessoa ela não vai querer lhe trapacear, ela não vai querer jogar contra você, né? É quando as pessoas elas fazem, né? Nós estamos juntos pro que daí vier. O resumo desse aforismo, eu diria essa frase super conhecida: eu estou com você pro que daí vier. Tanto nos momentos de vitórias, de conquistas, de glórias, eu estou com você, mas também nos momentos de tristeza, de derrota, eu também estou com você. Essas são as pessoas que a gente deve confiar verdadeiramente. E a nossa reputação, a nossa honra, ela não vai ser perdida de forma alguma, porque a gente sabe com quem a gente está lidando. E aí, o autoconhecimento, mais uma vez a gente volta para o autoconhecimento. Tem muitas pessoas que comem o pão que o diabo amassou porque elas vão confiar em pessoas que não são confiáveis. E aí, na hora da derrota, na hora do fracasso, elas se sentem terrivelmente piores do que estariam se elas estivessem com pessoas que dessem apoio, que estivessem juntas de verdade, entende? Muitas vezes a gente cai do cavalo valendo, como se diz, para poder aprender a confiar em realmente pessoas que mereçam confiança. Eu sempre lembro da palavra confiança, que vem de fio. A etimologia da palavra confiança é fio. É um fio que conecta um coração com outro coração. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer coração que você vai fazer essa ligação, porque você pode se dar muito mal. A pessoa do outro lado, ela pode vir e cortar esse fio e você cair no abismo. Assim, eu estou trazendo uma linguagem mais metafórica, mas é mais ou menos essa a proposta do Baltazar Gracian, que você se conecte com pessoas que estejam com você, estejam do seu lado, para o que der e vier, tá certo? Vamos lá para o 235. Saber pedir.
Não há nada mais difícil para alguns ou mais fácil para outros. Há aqueles que não sabem negar, mas não é preciso uma gazua para lidar com eles. Outros têm o não como primeira resposta sempre, e neste caso requer-se habilidade. Com todos eles, haja oportunamente, surpreenda-os quando estiverem alegres, após um deleitar a mente e o corpo. Contudo, pode ocorrer que estejam atentos o bastante para perceber a sua intenção. Os dias de regozijo são aqueles propícios à concessão de favores, pois a alegria flui do interior para o exterior. Não se aproxime ao ver alguém ter algo negado, pois já não existe o medo de dizer não. Também não se obtém nada dos tristes. Tornar a outra parte grata de antemão é uma troca a que os vilões não correspondem. Esse aforismo, gente, é um pouquinho mais longo, mas a sua proposta é muito direta, muito objetiva e simples de ser compreendida. Aqui ele está falando sobre o pedir. Quando é que você vai pedir algo para alguém? Você pede algo para alguém quando essa pessoa estiver feliz, quando essa pessoa estiver em uma alta vibração, tendo conquistado coisas bacanas, quando ela acabou de ser promovida para alguma coisa e ela está lá regozijando esse momento. Quando ela teve alguma vitória, alguma felicidade, alguma coisa assim surpreendente, que você percebe que ela está feliz da vida. Nessa hora você pode pedir, porque ela vai estar aberta. A grande questão, gente, até psicologicamente falando, são as nossas resistências. Porque quando você pede favores, a outra pessoa ela vai ter algum esforço de alguma natureza para poder realizar aquilo que você está pedindo. Pode ser um esforço no sentido financeiro, pode ser no sentido de algo que vai tomar o seu tempo, ou então algo que ela vai ter que se deslocar para algum lugar para fazer. Sempre tem algum tipo de esforço da parte da pessoa com quem você está pedindo esse favor. E aí, para que ela realize, ela precisa estar disponível. E ela precisa fazer o quê? Ela precisa baixar as suas resistências. Todos nós, antes de ajudarmos alguém, temos algum nível de resistência. Alguns mais, outros menos. Isso aqui a gente pode até ter noção do caráter das pessoas, do quão prestativas elas são. As pessoas que são mais prestativas, elas têm um nível de resistência baixíssimo. Aquelas pessoas que são mega egocêntricas, egoístas, o nível de resistência delas é estratosférico. E aí, para que você quebre essa resistência, você tem que ser uma pessoa extremamente persuasiva, sabe? E é mais ou menos por aí a proposta desse aforismo, para que você entenda quando uma pessoa ela não estiver bem, se ela estiver triste, se ela estiver desapontada, se ela estiver com raiva, se ela estiver se sentindo deprimida, coisas assim, não peça nada para ela, porque o seu nível de resistência vai estar muito alto. Se ela estiver feliz, exultante, naquele êxtase, você pode pedir, porque as resistências delas vai estar baixa e ela pode fazer aquilo que você tanto quer, que você pede a sua ajuda. Não é simples isso, gente, é muito fácil de compreender. Só que muitas pessoas, na hora de fazer isso na prática, não fazem. Esse é um aforismo extremamente prático, que você, no mesmo dia que você aplicar, você já vai ver o que ele faz muito sentido e que você pode realmente ter os seus pedidos atendidos quando a outra pessoa ela estiver feliz. Na hora que eu estava lendo, eu me lembrei, gente, que isso é tão representado em filmes, em séries. Uma das minhas séries preferidas, já comentei sobre ela lá nos primeiros vídeos, acho que foi entre os 10 primeiros. Eu comentei sobre essa série, que é a série Um Maluco no Pedaço, do Will Smith. Uma série lá dos anos 90, no começo dos anos 90, que até hoje ela é um sucesso estrondoso. Tem na Netflix, quem quiser assistir. Acredito que boa parte de vocês, se não a totalidade, já assistiu pelo menos alguns episódios dessa série. Nela tem o tio Phil, que é o tio do Will Smith, né? Do Will nessa série. E ele é uma pessoa extremamente rica, ele é um cara que trabalha como advogado, ele é da alta classe social, como se diz, é uma pessoa extremamente rica financeiramente. E os seus filhos, eles foram todos paparicados, né? Eles tiveram aquela vida de dondoquinha, né? De pessoas que têm tudo fácil. E aí ele tem 2 filhas e um filho, né? E aí tem
a Hillary, tem a Ashley, e aí a Hillary, que é a mais velha, ela é extremamente vaidosa. Tudo que ela quer, ela vai pedir pro pai. E aí mostra de forma muito cômica que quando ela pede dinheiro pro pai, quando ele tá com raiva, ele só falta cuspir fogo nela. Mas quando ele tá feliz, quando ele tá assim conquistando coisas, ela já sabendo disso, que ele fica mais doce, ele fica mais meigo, ela chega assim pra cortar, assim, faz voar as bandas, como se diz popularmente. E ela pede um monte de dinheiro pra ele e ele nem pensa. Ele diz, ah, meu filho, tome aqui. Ela pede, pai, me dê $1.000. Ele vai lá, dá $1.000 pra ela, me dê $500. Ele pega, abre a carteira e dá dinheiro pra ela assim, sem nem pensar. E aí a gente vê como isso é engraçado também. E é muito real, quando a pessoa ela tá feliz, ela às vezes nem pensa. Ela simplesmente vai e faz. Pedem favores, ela tá tão feliz, tão exultante que ela vai lá e faz. E aí a Hillary, ela já saca isso do pai dela. Ela evita pedir dinheiro pra ele quando ele tá com raiva, mas quando ele tá de boa, feliz, alegre, contente, ela pede com tudo, assim. Ela já vai logo pra meter a facada nele, né, como se diz brincando. Esse é um ótimo exemplo, né, que você entende bem a proposta desse aforismo. E aí fica a dica para vocês, se algum de vocês ainda não assistiu essa série, não percam, porque ela é uma série absolutamente imperdível, né? Vamos lá pro 236, pra gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: transformar prêmios em favores é a destreza de grandes políticos. Conceder favores antes de recompensar o mérito demonstra ser homem de bem. Os favores antecipados são duplamente vantajosos. A rapidez de quem dá obriga mais a quem recebe, e a mesma dádiva, que seria dívida, transforma-se em crédito. É uma maneira sutil de inverter as obrigações, pois o que deveria ser um dever do superior passa a premiar quem passou a ser um encargo a ser cumprido pelo contemplado. A estratégia funciona só com homens de bem. Entre velhacos, antecipar a recompensa age como um freio e não como uma espora. Esse aqui é um aforismo também extremamente prático, e ele fala muito sobre questões do nosso cotidiano, gente. Eu, quando estava lendo, eu pensei até na minha própria pessoa. Eu me encaixo, de certa forma, nesse aforismo, porque aqui ele está comentando essa questão dos prêmios e favores que o Baltazar Gracian traz. Ele está meio que relacionando com os pagamentos antecipados. Se você ler com atenção esse aforismo, ele fala desses favores antecipados. Um dos exemplos mais comuns é com relação a pagamentos. Quando você vai fazer alguma coisa e você já paga antecipado por aquilo. E isso aí é muito voltado principalmente para serviços. Ele fala que se você for uma pessoa de bem, uma pessoa que tem honra e que cumpre com aquilo que é lhe sugerido, que é pedido para você, você é como se ganhasse pontos, entre aspas, para a pessoa que lhe contrata. E aí isso é muito comum em quem presta serviços. As pessoas que fazem prestação de serviços, quando elas têm essa questão dos pagamentos antecipados, elas têm tipo um compromisso muito maior, uma autorresponsabilidade muito maior, porque a pessoa ela já deixou pago às vezes para um mês, para 6 meses, para um ano, e você tem que cumprir aquilo que ela lhe pediu. Isso, gente, é um senso de confiança tão grande, e aí você precisa agradecer, você precisa ser muito grato por isso. E jamais fazer o que ele diz no final, né? De você agir como esses velhacos que, meio que com preguiça, querendo desviar, eles não cumprem aquilo que fazem. Mas isso, gente, é o pior tiro no pé que você pode fazer. Porque se alguém confiou em você ao ponto de pagar antecipado, é porque ela realmente espera que você vá resolver aquilo que ela pede de você, que ela está querendo, que ela está necessitando. Se você não cumprir isso, o que vai acontecer? Você vai perder completamente a confiança nessa pessoa e você vai ser mal visto. Essa pessoa, se ela for influente, se ela conhecer muita gente, ela vai queimar seu filme, como se diz. Ela vai dizer, não confio no fulano não, porque essa pessoa ela não cumpre aquilo que a gente pede dela, né? Ela fica, né, com enganações, com coisas do tipo. Então não vá para aquela pessoa, não contrate tal fulano, ciclano. E assim a pessoa ela vai só entrando num buraco cada vez maior. É o contrário
do que esse aforismo está falando. Se você é uma pessoa que faz o seu trabalho com dignidade, com honra, com compromisso, né, estabelecendo realmente aquilo que a pessoa ela esperou de você, a sua tendência é ser muito bem visto, e aquela pessoa, em vez de falar mal, ela vai falar muito bem de você nos seus círculos de amizade, por onde ela for, e aí você vai conquistar ainda mais pessoas e mais clientes. Se você for uma pessoa que trabalha com serviços, ela vai chegar para você: contrate o fulano porque ele ou ela é uma pessoa incrível, faz o seu trabalho com alegria, com muito compromisso, e assim você vai só melhorando, só crescendo no seu ofício, entende? Eu trabalho como professor particular, vou na casa dos alunos, se encaixa nesse caso. Às vezes, alguns pais de alunos me pagam antecipado, e aí às vezes aulas para o mês inteiro, e isso é o que? É confiança, é sinal de confiança. Eles confiam no meu trabalho e eu faço o meu trabalho com muita dedicação, fazendo o melhor que eu posso. Assim, a tendência é só melhorar, só crescer. Entende? Que você leve isso para o seu contexto, dentro daquilo que você faz. E se alguém faz isso de pagar antecipado, agradeça, porque isso é um sinal muito grande de confiança. Só quem confia que faz isso. E aí isso tem a ver com o seu caráter, com a sua dignidade, né, com o seu compromisso com o seu trabalho, com a sua responsabilidade, está tudo envolvido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, todas elas muito amplas, muito importantes, todas muito práticas para a nossa vida. Apliquem isso na vida de vocês, porque vocês vão ver muitas portas se abrindo e muitas coisas boas surgindo, porque isso é a arte da prudência na prática. Esse vídeo de hoje foi um vídeo bem para isso, para a gente ver essa arte da prudência em coisas práticas do cotidiano, beleza? Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito, e fiquem por dentro para ver os próximos vídeos, a continuar acompanhando essa série de vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.